Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. E hoje nós vamos falar sobre o cristão empreendedor, para a glória de Deus. E está aqui comigo para falar sobre esse assunto o nosso professor Eliel, que dá aula na nossa escola bíblica presencial pela manhã, né? Se você não está obedecendo a palavra de Deus e anda falando por aí mal dos irmãos, cuidado, não fale de Eliel, porque um terço da nossa igreja é parente de Eliel. Então, se você falar com alguém, corre um sério risco de estar falando com um parente dele. Viu? É um privilégio estar aqui. Também está aqui nosso irmão Círio, que faz parte da diretoria da igreja. Olá, Davidão. Ele é um empresário também da área de contabilidade, que saiu diretamente de Salbara Para o mundo. para o mundo. Nosso Tamo querido aqui. pastor Fábio também está aqui conosco. É uma figura já recorrente, professor aqui da nossa aula. E também a nossa conhecida, a irmã Juliana, consultora financeira, empreendedora também nessa área. Prazer. Então, para darmos início à nossa aula e falar sobre o cristão empreendedor, eu queria trazer uma visão da nossa sociedade que tem uma característica muito forte de mudança, né? Algo de mudança, de transformação, e isso traz uma dificuldade para a adaptação dos empreendedores, dos empresários, né? Manterem os seus negócios. Além disso, nosso país tem uma carga muito alta de impostos, né? Então, diante dessas coisas e em associação com o pecado, né, que está no ser humano, não é incomum a gente ver os empresários cometendo excessos, né? Eh, eh, não pagando impostos, sonegando, arranjando meios de burlar os impostos, tirando proveito, né, dos seus funcionários com relação ao pagamento dos seus benefícios, né? Então isso não é muito comum. Só que o cristão empreendedor, ele não deve ser assim. Ele precisa ser espiritual, ele precisa ter a consciência de que ele é um representante de Deus, de que ele é um mordomo de Deus, então ele precisa viver de acordo com a vontade de Deus, né? Portanto, ele não pode ser um agente duplo, vamos dizer assim, né? Ele não pode estar dentro do ambiente religioso, dentro da igreja, ou convivendo com seus irmãos, vivendo de uma forma, e na sua vida empresarial, vivendo fora da vontade de Deus, né, a quem ele representa. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre como esse empresário, esse empreendedor, ele deve tratar os seus funcionários. E para isso eu trago aqui um versículo que está em Efésios, no capítulo 6, versículo 9, que diz assim: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Para contextualizar melhor essas palavras que estão aqui grifadas no texto, eu quero fazer uma associação de senhores com S minúsculo ali, né? O senhor com S minúsculo, ele é, em nossos tempos, o empreendedor, o empresário, o patrão, né? E o Senhor com S maiúsculo, ele é o Senhor Deus, né? Esse termo que em nossa língua está traduzido como servos, ou em algumas versões ele está traduzido como escravo, para aquele período ele tinha uma abrangência muito grande de relações sociais, né? Então, nesse contexto aqui, a gente está falando de alguém que serve a um patrão, né? Alguém que serve a um senhor. Então, esse servo, esse senhor, ele pode ser, até hoje inclusive, ele pode ser alguém que é mau. Naquela época, era um senhor, podia ser um senhor que brigava, um senhor que batia, um senhor que prendia, né? Um senhor que vendia, né, o seu servo. E também poderia ser um senhor que ele tratava aquele servo como alguém da família, né? E não necessariamente esse servo era alguém que não era remunerado também. Então, nós temos esse contexto. Falando um pouco sobre essa parte do texto que diz assim: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, ele está fazendo uma referência, né, o apóstolo Paulo aqui ele faz uma referência aos versículos 7 e 8, quando ele orienta aos servos a servirem como se fosse para Deus. Então, o que ele está querendo dizer aqui é:
que os senhores, os empreendedores, né, os patrões, eles também exerçam suas atividades como se fossem para Deus. E aqui ele diz, ó, deixe as ameaças. Né? Então, deixe de ser autoritarista de uma forma que não cause o bem para o seu funcionário. E também no texto, na continuidade dele, quando diz assim, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade, no fim das contas ele está colocando todo mundo no mesmo nível. Tanto o servo quanto o senhor, né? E aqui esse versículo ele está falando muito do servo e senhor, né? Ou seja, o empreendedor e o empregado cristão, então todos os dois têm os mesmos senhores, todos os dois são iguais diante de Deus, e todos os dois, no fim das contas, seja servo ou seja senhor, é servo, porque o Senhor Deus é o Senhor deles. Em Colossenses 4:1, tem um complemento aqui, que no versículo diz assim: Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Então, o Senhor Deus, ele é justo, né? Ele trata todo mundo com igualdade, e você, empreendedor, também precisa tratar os seus servos como o Senhor Deus trata você, como servo dele. Né? Então, você precisa ser justo, tratar com igualdade. Então, essa história de fazer o que o mundo faz, né? De eu vou tirar proveito do meu funcionário, eu não vou pagar, eu vou enrolar, eu não vou contribuir corretamente com os benefícios que ele precisa. Essa história não pode ser adotada por aqueles que são discípulos de Jesus. Ô Davi, aí tem um aspecto interessante da justiça social. O cristão que é empregador, que é empreendedor, ele tem que ter esse conceito. Eu não posso pagar o salário ao meu funcionário e pagar um complemento por fora para não recolher os impostos. Eu não posso deixar de recolher o FGTS do meu trabalhador, porque eu estou agindo de uma forma injusta e desleal para com ele. E eu preciso saber que todos nós temos o Senhor. Então, se você é empreendedor, você é empresário, tem um Senhor nos céus que está também olhando para isso. E você tem que agir com justiça social para com os seus empregados. É verdade. Esse texto de Colossenses, ele completa o versículo anterior, né? Ele faz com que os senhores olhem para os seus empregados, para os patrões olharem para os seus empregados como se fosse para o Senhor. E ele coloca para que os empregados também olhem, trabalhem, exerçam as suas atividades para os seus patrões como para o Senhor. A ideia de que o Senhor é Senhor tanto dos patrões quanto dos empregados, e que tanto patrão quanto empregado deve exercer a sua atividade, a sua autoridade e a sua mordomia como se estivesse fazendo para o Senhor, e não vinculado à ideia horizontal, olhando as pessoas de forma horizontal, mas fazendo como para o Senhor, para Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre planejamento e esforço, né? Todo discípulo de Cristo sabe que Deus é onipotente, que Deus está no controle de todas as coisas, mas isso não significa que eu não preciso fazer muito esforço. Por eu ser filho de Deus, eu não preciso fazer muito esforço, porque as coisas vão cair do céu, né? Como popularmente o pessoal costuma falar. E aí eu trago um versículo aqui que está em Eclesiastes 11:6, que diz assim: Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Então o texto está querendo dizer o seguinte: olhe, semeie a sua semente, não fique de braços cruzados e faça seu planejamento, se esforce, não pare. Você precisa fazer tudo de forma planejada, porque o próprio Senhor é quem faz prosperar, porque você não sabe se é esta ou aquela ou ambas que darão frutos. Então a gente precisa planejar, o empreendedor precisa fazer seu planejamento, o empreendedor precisa não parar, estar sempre ali se esforçando para que as coisas funcionem. E aí Deus, ele de forma soberana, ele vai abrir portas, vai fechar portas, ele vai lhe trazer discernimento, ele vai dar capacitação para que as coisas fluam, e é ele quem está no controle, como a gente falou no início da aula, e ele faz
tudo prosperar de acordo com a vontade dele. Um esforço contínuo, né? Um esforço contínuo. Não esperar colher o que se plantou de manhã, mas fazer um esforço contínuo, sabendo que o resultado virá. Perfeito. Seja hoje, amanhã ou mais tarde, daqui a algum tempo, mas o esforço tem que ser contínuo, tem que dar continuidade. É não trabalhar pelo resultado, é fazer aquilo que está à sua mão, é você se esforçar, é não trabalhar pelo resultado financeiro, é trabalhar não pelo salário, mas é você fazer a sua parte, é você se esforçar manhã e tarde. Você não sabe qual das duas, se é de manhã ou se é de tarde, vai prosperar, mas o Senhor que vai prosperar. E Ele pode fazer ambas, ou Ele pode fazer uma ou outra, mas o nosso papel é trabalhar não pelo resultado, mas trabalhar pelo que tem que ser feito, pelo que está na nossa mão para ser feito. Então, quando a gente fala em planejamento, eu queria trazer uns números para a gente poder materializar isso. Até o ano de 2020, a gente tinha 9 milhões de CNPJ de MEI, que são microempreendedores individuais. Agora, em 2023, só no início do ano, esse número passou para 15 milhões. Então, foi um número muito grande. Muito em virtude da pandemia, né, de perda de postos de trabalho, as pessoas foram buscar o empreendedorismo. Mas se não tem planejamento, o que é que acontece? Muitas acabam fechando as portas. E só no início do ano, já mais de quase 500 mil empresas já fecharam aqui no nosso país, porque não se planeja. A gente sabe, porque aqui nós estamos falando para cristãos, né? Então, tudo vem de Deus e a gente precisa esperar o agir de Deus. Mas a gente também precisa se planejar para que não seja uma falha nossa enquanto empreendedor fechar um negócio recém-aberto, porque a gente não se planejou e não se esforçou também. Você falando sobre isso, me veio à mente que o empreendedor cristão ele precisa colocar os seus projetos, né, submeter a Deus esses projetos, né, para estar alinhado com a vontade de Deus também. Porque se você for por suas próprias forças querer planejar e fazer alguma coisa, a probabilidade de não dar certo é muito grande. E a visão, não pode ter aquela visão, Davi, de que eu estou investindo e eu quero lucrar muito. A Bíblia diz que eu vou prosperar. E não necessariamente é lucrar muito, né? O lucro tem que ser um lucro exacerbado, um lucro exagerado. Não, prosperidade, irá prosperar. Você vai ter equilíbrio na sua vida. Então, a gente precisa ter essa visão de que quando a Bíblia fala de prosperidade, ela fala de equilíbrio, né? De continuidade. De continuidade. Então, eu abri um negócio e eu tenho que lucrar muito, ou então eu não vou estar satisfeito. E por isso eu não quero pagar imposto para o governo. E essa é uma visão totalmente errônea. Importante, o Círio está falando sobre prosperidade. Uhum. É importante na aula a gente lembrar que prosperidade, como o Círio falou, não é lucrar muito, não é ganhar muito, não é ser tão rico. Prosperidade é muito mais a capacidade que você tem de usufruir aquilo que Deus te deu, ter capacidade, ter saúde, ter alegria, ter contentamento, do que necessariamente lucrar muito, ganhar muito, ser tão bem sucedido que o sucesso para você é resultado financeiro. É o quanto, é a capacidade que você tem de usufruir daquilo que você tem, daquilo que o seu trabalho te forneceu. A prosperidade é você ter capacidade de usufruir isso com sua família. Prosperidade é você ter saúde para desfrutar disso. Porque tem muita gente que pode ter muito, mas o dinheiro não paga saúde, não paga alegria, não paga contentamento. Prosperidade é a capacidade que Deus nos dá de usufruir daquilo que Ele mesmo tem nos permitido. Vamos falar um pouco sobre impostos, né? Na aula sobre vida financeira em família, o pastor Fábio falou aqui um pouco sobre isso. Um pouco não, né? Falou bastante sobre isso. O pastor, ele citou o versículo que fala sobre a questão da sujeição às autoridades, o pagamento de impostos, né, que o cristão deve pagar mesmo, né? E eu trago aqui para reforçar isso, um versículo onde Jesus pagou imposto. Está em Mateus 17, 27. Mas antes de lê-lo, eu vou contextualizar, né, aqui nessa passagem, a partir do versículo 24, o Jesus e os discípulos, eles estavam em Cafarnaum, um coletor de impostos, coletores de impostos foram perguntar a Pedro se Jesus pagava imposto.
E Pedrão, né, sanguíneo, falou assim, não, ele paga. Então, quando ele encontrou com Jesus, Jesus perguntou a ele, Pedro, os reis dessa terra, eles cobram impostos para os filhos ou para os estranhos? E Pedro respondeu, para os estranhos. E Jesus respondeu, então os filhos não pagam. E o que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus, por ser da linhagem de Davi, tanto da parte de José quanto da parte de Maria, ele não precisava pagar impostos. Mas, aí entra a parte do versículo que eu vou ler agora. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Então, você empreendedor, né? Aquele empreendedor que é um empreendedor cristão, ele precisa se sujeitar às autoridades, pagar os seus impostos corretamente, né? Um mandamento, é um mandamento bíblico, também porque Jesus diz, olha, você também precisa pagar para você não escandalizar. Né? Você precisa fazer tudo para a glória de Deus. Então pague o imposto para que não haja um escândalo, né? Com o nome do Senhor. Essa passagem ela é muito rica e ela tem muitas coisas que a gente poderia trabalhar e é óbvio que não cabe para esse momento. Tanto essa que você fala, que vem da linhagem de José e tanto de Maria como sendo a linhagem de Davi. A questão sobrenatural de fisgar um peixe para poder desse peixe ter a moeda, que essa moeda paga o imposto tanto de Pedro quanto de Jesus, mostrando talvez a questão da idade que os apóstolos tinham na época, que Pedro seria um dos mais velhos, teria mais de 21 anos de idade naquele tempo. Mas o que fica muito claro com toda essa passagem, que não é uma parábola, mas algo que aconteceu, algo real, Sim. é de que Jesus está ensinando e dizendo, pague o seu imposto. Não procure subterfúgio. Não procure explicações. Não procure fuga. Pague o seu imposto. Pague quanto você deve. É difícil falar isso. É difícil, e eu sei disso. Mas o que Jesus está ensinando nesse texto é pague. É percentual. Ah, é injusto. É percentual. Não é numeral, é percentual. Pague, não cause escândalo. É difícil, eu sei que tem muita gente que está se contorcendo agora sentado. Talvez até querer ter a vontade de mudar e tirar dessa aula, porque não quer, não concorda com isso. Porque acha que está com a carga tributária muito alta, muito elevada. O que Jesus diz ali é pague. Foi o que eu falei no início, né? Quando eu disse que a nossa sociedade, a carga, aqui no nosso país, a carga tributária é muito alta. Mas, como cristão empreendedor, a gente precisa, né, ser espiritual. Pague. Utilizando as alternativas, né? O que Jesus está dizendo é que você deve pagar o imposto. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O nosso país ele tem alternativas, o governo dá alternativas. Você tem que utilizar as alternativas que o governo te dá para você pagar o imposto daquela ou daquela outra forma. As atividades mais lucrativas, ela tem taxas mais altas. As menos lucrativas têm taxas menores. Mas você pode utilizar as alternativas que o governo dá sem essa de ficar dizendo não vou pagar imposto porque vai encher as burras do governo e eu vou ficar pobre, eu vou ficar em necessitado. Não vai. Você paga o imposto utilizando as alternativas que são dadas para você utilizar e você precisa ter orientação, né? Para não fazer de forma errada também ao pagar o imposto. Ciro já está vendendo o peixe dele. Tô vendendo meu peixe. Não vale colocar qual é o seu número de telefone aqui, não. Não vai aparecer o nome da empresa e o número de telefone da empresa, não. Mas o importante é isso, né? Que existem meios legais de você diminuir essa carga, que procure um especialista, né? Para que possa ajustar isso. Honestidade. A essência de Deus é que ele é justo. Né? Um dos atributos de Deus é que ele é justo. Né? E nós, como discípulos de Deus, discípulos de Jesus, que é Deus e que em sua essência é justo, a gente também precisa ser justo. Né? A gente não pode imitar o mundo. Não é porque o mundo está sendo desonesto, não é porque
um patrão do mundo não paga o imposto ou não arca com seus benefícios, os benefícios dos seus empregados, que a gente vai fazer a mesma coisa. A gente precisa ser justo, honesto. E honestidade, eu queria dizer aqui, Davi, uma coisa assim, honestidade tem muito a ver com hombridade, né? Eu não sou honesto porque eu sou cristão. Eu sou cristão, sou honesto. Eu procuro ser honesto porque eu sou cristão também. Mas existem outros motivos. É questão de hombridade, é questão de ser referência. Meu pai e minha mãe me ensinou isso. Desde criança eu aprendi isso. Que eu deveria ter referência na minha palavra. Então, honestidade tem a ver com hombridade, de referência. A palavra de Ciro é um tiro. Ele disse, é verdade. Eu não posso suscitar dúvida na minha palavra. Eu não posso suscitar dúvida nos meus atos, nas minhas ações. Eu preciso ser referência nas minhas ações e nos meus atos e na minha palavra. Por isso, Paulo usa esse termo com Timóteo. Ser honesto nos seus negócios. Ser referência. Isso gera uma relação de confiança, né? Quando a pessoa é honesta, o que Ciro está falando, né? A questão da palavra. Deu aquela palavra ali, você sabe e confia. O empreendedor, ele precisa ser íntegro. A palavra honestidade, né? Para mim, lembra muito a ideia de integridade. Certeza. E o cristão, ele precisa ser íntegro nas suas relações. O empreendedor cristão, ele precisa ser íntegro. Eu concordo com o Círio de que essa integridade, ela não é fato exclusivo daquele que é cristão. A gente conhece muita gente que não tem vínculo religioso e que é íntegro. Mas quando nós aqui estamos falando para um público majoritariamente cristão, a gente precisa fazer com que o empreendedor cristão entenda de forma muito clara que a integridade é um fator preponderante para que ele seja crente, para que ele seja cristão, para que ele esteja debaixo da bênção do Senhor, para que ele esteja fazendo as coisas de forma honesta. O cristão empreendedor, se é para a glória de Deus, como é a aula de hoje, ele precisa ser íntegro. É verdade. Aqui tem alguns versículos que falam sobre esse assunto. Ó. Deuteronômio 25, 13 a 16. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Essa palavra é muito dura, né? Quando diz ali, quem comete isso, o Senhor abomina. Então, a questão da honestidade é algo muito sério. O nosso Senhor, ele é muito justo, ele é muito íntegro. Então, ele considera que a gente deve ser assim também. E aqui fala sobre essa questão, né, de não burlar as coisas, não querer passar por cima das pessoas, enganando elas, né? Não querer dar o jeitinho brasileiro, né? Como Isso, dizem. como costuma dizer, né? Não compre com um peso e venda com outro peso. Seja justo, seja íntegro. 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui também em Tiago 5,4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esses 2 textos falam sobre a questão do empregador querer tirar vantagem em cima dos seus empregados, dos seus colaboradores, dos seus funcionários, né? Depende de cada lugar. E que o Senhor dos Exércitos está atento Isso. à sua honestidade, à sua integridade. O Senhor dos Exércitos está atento ao salário que você tem pago e também à fraude que você tem cometida. O Senhor dos Exércitos. Então, não é se algum fiscal está atento ou não. Não é se a Justiça Federal ou regional está atenta ao que você fez de errado ou de certo. O Senhor dos Exércitos. Você deve satisfação
ao Senhor dos Exércitos. Os empregados, os patrões, eles devem essa satisfação ao Senhor dos Exércitos, que está atento à fraude e ao salário que você paga. E sim, o empreendedor ele deve ter cuidado e pagar por conta dos órgãos mesmo, né? Porque a gente falou aqui sobre a questão do escândalo, né? Mas também, principalmente, porque o Senhor está ouvindo, o Senhor sabe, e ele há de fazer justiça. Provérbios 16:8 diz assim: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Ou seja, esse versículo ele remete muito ao contentamento, né? E a falta de contentamento é um gatilho muito forte para que o empreendedor ele saia da linha, vamos dizer assim, né? Ele vá por caminhos mais fáceis, né? Que traga mais lucro, porque ele não está contente. É o que o pastor Círio falou aqui, né? A questão de você, como empreendedor, não se contentar e querer buscar muito mais do que, né, do que deveria, e Do que buscar você meios pode. do que você pode, né? E achar que é lucro por lucro, é dinheiro por dinheiro, e não apenas por ter ali o cuidado de você semear, como a gente falou, esperar o Senhor fazer prosperar, se contentar com aquilo que o Senhor trouxe para você, né? Que a gente vai ver aqui na sequência que tudo vem de Deus, né? E nós somos mordomos. E um ponto interessante que a gente falando nesse aspecto relacionado à família é a lição que fica para os nossos filhos, que muitas vezes nesse negócio são os nossos filhos que estão ali vendo, participando, e muitas vezes eles vão perceber que a partir do momento que eu trabalho, mesmo com rendimento menor, mas sendo justo, eu estou também passando a lição para ele, muito melhor do que se talvez mostrasse como um pai super-herói de um negócio bem sucedido e de uma forma desonesta, e que essa lição também eu vou deixar para a minha futura geração. E na família é muito importante a atenção nesse sentido. Com certeza. A gente não pode, o empreendedor cristão, ele não pode excluir a questão social. Ele não constituiu uma empresa só visando lucro. Existe uma questão social aí. Verdade. E ele, por isso que aquela palavra ali de que você precisa considerar o seu servo à sua altura. Igualdade com ele. Você não pode tratá-lo, né? Destratá-lo, né? Você precisa tratar como um colaborador seu e não como um servo, um capacho seu. Né? Você precisa tratar ele com igualdade e que ele está ali também colaborando com você. Então, existe esse tratamento a gente faz dentro da nossa empresa. Nosso funcionário, ele é um colaborador e a gente trata todos com igualdade. Quem já teve a oportunidade de ir à nossa empresa, a nossa microempresa, né? Já deve ter percebido isso, o tratamento que nós temos com o nosso funcionário. Então, assim, temos esse tratamento com o governo e com o funcionário, de respeitar as leis, né, de dar o direito de cada um, né, não de burlar, e com o objetivo de quê? De ser referência como cristão, empresário, mas como um cristão. Bom, eu já te disse que não vai sair uma tarjeta embaixo, Não vai. nem com o nome da empresa e nem com o número do seu telefone. Eu vou passar para Isdra. Ele não vai colocar. Eu gosto muito do texto, da versão desse texto que diz: é melhor um punhado com paz do que 2 punhados sem paz. É a ideia de contentamento. E a gente precisa aprender que contentamento não quer dizer você se contentar com pouco. Porém, contentamento também não quer dizer que você só pode se contentar com muito. Contentamento é você estar contente com aquilo que você tem feito, com aquilo do resultado que você tem conseguido promover. Contentamento. Contentamento dá um estudo de 2 horas, no mínimo, se for pensar o contexto realmente do que significa. Então eu gosto muito do texto que diz: melhor um punhado com paz do que 2 punhados sem paz. O que Círio falou sobre a questão da responsabilidade social tem muito a ver com mordomia, né? Todo crente em Cristo Jesus sabe que o Senhor, ele é aquele que criou todas as coisas, a quem tudo pertence, né? Tudo que existe de material, tudo que existe na natureza. Se o ser humano ele tem energia, disposição, se ele tem inteligência, se ele está sendo capacitado, tudo isso provém do Senhor. Então, no fim das contas, tudo vem de Deus, né? É claro que Deus
permite que os seus filhos, né, e qualquer ser humano, na verdade, ele usufrua aquilo ali daquilo que ele criou, né, tudo que ele traz para o ser humano. Mas esse não é o objetivo principal. Então, o empreendedor cristão, ele precisa ter em mente que ele tem que administrar tudo aquilo que Deus fez chegar nas suas mãos. E aí, entre alguns pontos que a gente fala aqui em alguns versículos, em 2 Coríntios 9, 6 e 7, esse capítulo Paulo está falando sobre oferta, e ele diz assim, é um versículo conhecido, né? E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, como mordomo do Senhor, o cristão empreendedor também precisa ofertar, né? Devolver. O pastor falou um pouco sobre isso em outras aulas, né? Então, a gente precisa, como empreendedor, também usar os recursos que chegam até nós para abençoar a obra do Senhor através das ofertas. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, esse versículo ali, no que está grifado mesmo, fala ali sobre sirvam uns aos outros, né? Seja mordomo, sirva uns aos outros. A gente falou aqui esse tempo todo sobre, mesmo sendo um empreendedor, você também é servo, sirva. Porque você é encarregado de administrar a multiforme graça de Deus. Eu acho esse termo tão bonito, né? É encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus, né? E para que Deus seja glorificado em todas as coisas, é tudo dele, é para ele. Então o empreendedor precisa ser mordomo, administrar, cuidar bem, usufruir também, mas, né, com a consciência de que isso precisa ter um impacto, né, para o reino de Deus na sociedade. Exemplo de liderança, né? Para o cristão, Cristo, ele é exemplo para tudo, e para a liderança não podia ser diferente. Então, eu trago aqui algumas características de Jesus como modelo de liderança. Jesus como sendo um líder corajoso, um líder fiel, aplicado à missão, zeloso, íntegro, amoroso e servo. Se você, como um empreendedor cristão, fizer uso dessas características, aprender com o Senhor, buscar cada vez mais, então você vai prosperar muito, né? E vai ser assim aquela prosperidade que a gente tem falado aqui, né? Esse modelo de Jesus que serve para todas as coisas em nossas vidas. Estamos chegando ao fim dessa aula. Eu não vou ler esses versículos aqui, porque eu quero instigá-los a entrar na aula, que procede aqui a nossa aula online. Quando esse vídeo terminar, irá aparecer na sua tela um QR Code que vai lhe dar acesso à aula interativa, e lá você poderá discutir mais sobre esses temas, outros temas que queira aprofundar o assunto. Também irá aparecer no chat da plataforma um link de acesso a essa sala. E lá os professores estarão disponíveis, e procure-os para abordar esses assuntos que estão aqui nesses versículos. Aproveitem também durante a semana, peguem esses versículos, separem, leiam, pensem sobre ele, apliquem na vida de vocês para que vocês possam ser bem-sucedidos. Na próxima aula, nós iremos falar sobre colaborador integral do Reino de Deus. Nós esperamos vocês aqui. Que Deus os abençoe e até a próxima.